Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar de Ben Shelton e Casper Ruud. O americano novamente avança às quartas de final do Grand Slam australiano. Rotina, né, no Australian Open. Impressionante como nesse Grand Slam o Shelton joga em alto nível, né? Foi, se não me engano, em 2023 que ele conseguiu as quartas de final, a primeira grande campanha dele. 2024 agora não vou lembrar quanto foi a campanha dele, né? Mas em ano passado foi semifinalista, uma grande campanha, e esse ano o Ben Shelton tá aí conseguindo mais uma vez as quartas de final e vai enfrentar o algoz dele no ano passado e nos últimos 8 confrontos em que se enfrentaram o Jannik Sinner. Mas antes de falar desse jogo, falar da partida em si, né? O Ruud começou bem, fez um 6-3 no primeiro set, dominando bastante ali no fundo de quadra. Porém, quando o Shelton começou a pegar mais o timing do jogo, das trocas no fundo de quadra, ele tem mais poder de fogo, né? E eu falo muitas vezes do Casper, ele é um cara que, assim, eu acho que ele fez um bom trabalho em levar mais o piso de produção dele, tanto na quadradura, né? Na grama ele nem joga, né? Mas na quadradura, principalmente, a gente tá vendo um Casper mais competitivo, que não tá perdendo para cada tenista aleatório, porque já viu uma coleção de jogos que o Casper perdeu em quadradura, assim, que, vamos ser sinceros, é um negócio meio embaraçoso, né? E agora a gente tá vendo ele mais consistente, indo mais longe nos torneios, e é um bom Grand Slam que ele fez, né? Oitavas de final, não é nada mal, mas, né, tipo assim, enfrentou alguém bem acima, né? Tipo, e a gente já viu contra o Tillich, né? Quando o Tillich jogava o melhor dele, o Casper tinha muita dificuldade, né? E eu sempre falo, o Casper é um cara que tem um piso produção alto, mas o teto dele não é tão alto. Não é à toa que o aproveitamento dele contra a top 10 nunca foi algo realmente espantoso, né? Inclusive, se era para ser espantoso, era mais pro lado negativo, né? Um aproveitamento baixo, principalmente contra esses tenistas de um teto de produção muito alto, ele não consegue, né, tipo, lidar tantas vezes, principalmente fora do saibro, né? No saibro, o estilo de jogo dele, com esse spin alto de forehand, encaixa bem, né? Mas na quadradura é aquele negócio, né? Tem que estar muito alinhado, né? Um equilíbrio muito perfeito de giro e de velocidade. E a verdade é que nessa condição o Shelton tem um forehand mais poderoso, né? E eu acho que o Shelton tem lugar para melhora, né? Ele já é um tenista fantástico, um tenista brigando aí para estar dentro do top 5. Isso é a realidade nova do Ben Shelton, né? Mas ele tem que ainda espaço para melhorar o backhand, que tá melhorando. Eu acho que ele tá conseguindo bater mais velocidade, etc. Mas, por exemplo, esse é um golpe que no jogo contra o Sinner vai ser fundamental. Claramente não vai incomodar o Sinner, como ele conseguiu minimamente incomodar de alguma maneira o Ruud hoje. Nada também de muito especial, né? E é claro as devoluções. O Shelton não é um super devolvedor, né? Mas a verdade é um sacador brilhante. O saque dele é impressionante. Ele tem grandes recursos ofensivos, ele tem uma mão para volear maravilhosa. É um jogador extremamente atlético, de intensidade impressionante. Ele tem um teto de produção muito alto, né? O Ben Shelton é um cara que também tem uma mão para slice de backhand magnífica. E eu acho que ele vai ter que usar isso bastante contra o Sinner, até para tentar a bola mais baixa, fazer o Sinner abdicar um pouco mais de velocidade, né, nos golpes dele. E é claro, né, vai ter que aproveitar as oportunidades para atacar, mas eu acho que é um jogo que ele vai ter mais do que nunca paciência, porque esse foi um jogo que para mim que ele jogou melhor quando teve paciência, quando ele esperou o momento certo, né? Óbvio, o Ruud não é um cara tão letal contra o Sinner, então ele te dá mais oportunidades de ser um cara mais paciente, mas o Shelton não pode ser aquele cara ansioso, querendo resolver as coisas muito cedo, né? Então, assim, eu acho que o nível de tênis apresentado pelo americano hoje foi muito satisfatório, né? Ele para mim, soube reagir depois de um primeiro set difícil e conseguiu ali se impor contra o Casper no resto do jogo. E o Casper, a meu ver, no terceiro set, ele meio que deu a sentença que perdeu o jogo quando transformou um 40-15 no saque dele em 4 pontos seguidos para o Shelton, e a quebra que, obviamente, resultou no americano vencendo a terceira parcial. E aí, no último set, o Shelton foi melhor, claramente mais à vontade no jogo, o Casper com mais dúvidas na cabeça, e aí vem a vitória do americano, que agora enfrenta o Sinner. E a pergunta que não quer calar é, né, será que ele faz dessa vez alguma frente ao Sinner? Eu não vou perguntar sobre vitória, né, porque isso aí é tipo assim, pra vencer, antes tem que dar mais trabalho. E a questão é, esse confronto direto começou com uma vitória do Shelton em Xangai 2023, acho que foi 23, né? E a gente teve, depois disso, né, um Ben Shelton que não ganhou um set do Jannik Sinner. Pra você ter ideia, o Deminar, que é um freguesaço do Sinner, ganhou um set do Sinner ano passado, em Pequim. O Deminar ganhou 7, o Shelton não. Então, assim,
E é um tenista que muitas as pessoas colocam mais expectativa no Shelton do que no De Minaur. O De Minaur é um trabalhador, um cara que vai lá pouco a pouco evoluindo com o que tem em mãos. Ele não é dotado do talento que um Shelton tem. Ele se fez o tenista que é aí, tipo, não era o cara que as pessoas colocavam expectativas altas de um campeão de slam. Ele se transformou no jogador que é hoje. E mesmo assim as pessoas ainda não botam aquela fé toda no australiano. Mas a verdade é, mesmo num confronto muito ingrato para a característica de jogo dele, tipo, o De Minaur não tem as armas que o Shelton tem para machucar um Sinner, mas até ele conseguiu aproveitar a chance de ganhar um set do italiano. Isso não aconteceu pro Shelton, e olha que já teve chance, inclusive no Australian Open ano passado teve 2 set points que ele não aproveitou, quis fazer demais. Esse é um jogo que, assim, o Shelton, acho que ele precisa ganhar um set, pelo menos isso, né? Ter um momento assim de vou ganhar um set, quem sabe não surge oportunidade. Ele precisa fazer mais frente ao Sinner do que vem fazendo, porque, francamente, né, nos jogos, os últimos jogos entre os dois, assim, parece que você não tem nenhuma visão de que o Shelton vai ter alguma chance no jogo, entendeu? É um negócio meio bizarro, né? Porque é um cara muito bom para ser dominado do jeito que tá sendo nesse confronto, ainda mais considerando as qualidades e as armas que ele tem. Porque, como eu disse aqui, ele é um tenista que tem qualidades, ele tem grandes armas no jogo dele, ele é um cara que pode sim incomodar o Sinner. Ele tem um time muito bom de spin alto no forehand, de slice muito, mas muito efeito no backhand. Então, assim, ele tem condições de dá um ritmo muito ruim pro Sinner, de machucar com boa variação, etc. Mas aí cabe ele usar muito bem esses recursos e eu tô curioso para ver. E vai ter que sacar muito bem, evidentemente, mas isso eu acho que o Shelton, ele tem muita noção disso, ele sabe fazer isso bem também. Então, a ver o que vai acontecer. Ben Shelton é um jogador que continua mostrando consistência e regularidade nos grandes torneios, né? Aquele torneio que ele teve lá, no US Open realmente foi aquele jogo contra o Manarino que não foi bem e acabou se machucando na maluquice dele de fazer aquela bola saltando, né? Tudo isso acabou machucando o ombro, uma pena. Mas é um tenista que cada vez mais vai se provando nos grandes palcos e agora tá aí nas quartas de final. Teve um chaveamento muito duro, muito difícil e tá nas quartas. Só tá, não vai, talvez não chegue às semis, porque vai enfrentar o cara que o derrotou nas semifinais do ano passado, mas vamos ver. É um Sinner, a meu ver, um pouquinho abaixo do que a gente viu ano passado. E o Shelton pode se dizer um pouco acima? Eu não acho que dá pra cravar isso, mas vamos ver. Eu tô curioso para o que sai desse jogo, mas a gente sabe que o favoritismo pelo histórico, de que 8 vitórias seguidas por sets diretos, não tem como não dar o favoritismo ao Sinner, porque o encaixe do confronto, não da característica do jogo, mas do confronto tem sido muito favorável ao italiano número 2 do mundo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.